Bom, então agora nós vamos resolver o TD1 de Física 2 do terceiro ano, certo? Começando aqui pela questão 1. Um automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante de 60 km por hora e a seguir por mais meia hora com velocidade constante de 42 km por hora. Ele pede a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo. Bom, então devemos lembrar o que é velocidade escalar média. A velocidade, ela é a distância que é percorrida por um objeto em um determinado intervalo de tempo. Então, se eu pegar esse objeto aqui e aplicar uma força nele e deixar, né, pela primeira lei de Newton, vou tirar aqui, ó, remover o atrito, mostrar a velocidade, a aceleração e vou aplicar a força. Então, aplica aqui uma força e o objeto começa a se mover. Então, a distância que esse objeto vai percorrer em um certo intervalo de tempo vai ser a velocidade escalar média dele. Então, voltando aqui para a nossa questão, a velocidade média é a variação de espaço ou deslocamento do objeto dividido pelo tempo, o intervalo de tempo. A variação de espaço de um objeto, seu deslocamento, é a sua posição final menos a sua posição inicial. Da mesma forma, o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, o intervalo de tempo, tá? No caso dessa questão, veja que o automóvel deslocou-se durante 1 hora com velocidade constante. A gente vai supor aqui que, de início, esse objeto estava com tempo zero, tempo inicial igual a zero, e a posição inicial igual a zero, tá? Então, para calcular a velocidade média, tem que saber a distância total que ele percorreu. Então, aqui, ó, nesse momento inicial, ele estava com a velocidade de 60 km por hora. Substituindo aqui na fórmula, o V1 vai ser os 60 km e o ΔS é o que eu quero descobrir, né? Veja que aqui nesse primeiro intervalo, eu não sei qual foi a distância, eu só sei a velocidade e o tempo, tá? E aí, coloca essas informações na fórmula, 60 km da velocidade, ΔS, que é o que eu quero calcular, 1 hora, que é o tempo que o carro passa se deslocando, e eu vou, então, ter uma equação do primeiro grau, que é só isolar o ΔS, e aí eu já consigo calcular qual foi a distância que ele percorreu nesse intervalo, que foi 60 quilômetros, tá? Isolando aqui o ΔS, 1 passa multiplicando, e fica 60 quilômetros. Então, ele percorreu 60 quilômetros inicialmente, e agora, nós vamos ver na sua velocidade 2 qual foi a distância que ele percorreu, certo? De novo, nós vamos pegar essa mesma fórmula, vamos substituir a velocidade, substituir o tempo que ele passou se deslocando com essa velocidade, e vamos encontrar que o ΔS2 dele, o seu deslocamento 2, vai ser 21 km. Então, esse carro, ele se deslocou no total 60 km, depois mais 21 com outra velocidade. E o tempo total dele foi de 1 hora mais 0,5 horas. Então, fazendo essas continhas aqui, eu vou obter que a velocidade média do carro nesse percurso total vai ser de 54 km por hora, tá bom? Então, essa é a velocidade média dele. Aí você vai olhar lá nas opções, veja que não tem, porque aqui as velocidades estão dadas em metros por segundo. Para converter a velocidade de km por hora para metros por segundo, você vai fazer a seguinte operação. Ó. De km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para km por hora, você multiplica, tá? Como eu quero converter de km por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6, nós vamos ter aqui 15 metros como resposta, tá? Então, o item correto, item E. Na segunda questão, nós vamos ter que calcular aqui, ele pede que você calcule a distância que a pessoa estava do local que caiu o relâmpago. Então, para resolver esse problema, nós vamos lembrar, o relâmpago, primeiro, ele produz o fenômeno luminoso, né, junto com o som, só porque o efeito luminoso, a luz, o relâmpago, você vê quase que instantaneamente, porque a velocidade da luz é muito grande. E o som só tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, isso faz com que exista um delay, uma diferença de tempo entre a luz que você vê e o barulho do trovão, certo? Então, para saber a distância que ele caiu, você vai pegar aqui, ó, essa velocidade que o som tem, que é de 340 metros por segundo,
e o tempo que ele passou, que é de 3 segundos, e nós vamos substituir na lei horária da posição do movimento uniforme, que é essa daqui. Com essa fórmula, eu consigo prever em que posição estava, né, o relâmpago, em que posição caiu o relâmpago, utilizando esses valores que a questão dá. Então, a posição final, vamos considerar aqui que a posição final seja essa distância, né, entre você e o objeto. Você está na posição 0 e o relâmpago onde ele caiu vai ser a posição final. Essa diferença entre vocês é a distância. A velocidade, que é 340 metros por segundo, e o tempo, que foi de 3 segundos. Ao substituir na fórmula, a gente encontra que é só multiplicar a velocidade pelo tempo, e aí você vai encontrar essa distância de você até o relâmpago, que é de 1.020 metros, né? 340 vezes 3 vai dar 1.020. Então, recapitulando, a posição final pode ser onde você está ou onde o relâmpago caiu. A posição inicial pode ser onde você está, onde o relâmpago caiu. Se você escolher sua posição como sendo a posição final, a posição que o relâmpago caiu será a posição inicial. Para saber essa distância, você substitui os dados aqui na fórmula, a velocidade ΔT, tá? Eu coloquei aqui que a posição inicial é 0 também. E aí você multiplica aqui simplesmente para encontrar essa distância que o relâmpago caiu, tá? Agora, o próximo conteúdo é movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença dele para o movimento retilíneo uniforme é a aceleração constante. O M e o V são movimentos que não possuem aceleração. Então, veja que aqui, ó, ao aplicar aquela força no objeto, ele ainda está se movendo na simulação, essa velocidade ela é constante, significa que ela não está tendo alteração, está sempre do mesmo jeito. Quando eu incluo a aceleração aqui na situação, o que acontece? A aceleração, ela modifica a velocidade. É isso que a aceleração faz. Se a velocidade está mudando, é porque existe aceleração. A aceleração é a medida de quanto uma velocidade variou. Por isso que a gente tem um acelerador responsável por mudar a velocidade do carro, tá? Bom, então o que acontece? Para esse movimento, nós temos essas 4 fórmulas principais. A fórmula da aceleração, a fórmula da velocidade, função horária do espaço e a Torricelli, tá? Então, vamos ver aqui a questão. Numa linha férrea, essa daqui já foi resolvida em sala, certo? Nós vamos para a outra de cálculo, tá? Mas só a título de curiosidade aqui, ó, o trem passa aqui por essa estação e ele diz que a próxima estação está a 120 km da primeira estação. Então, 120 mais 60, que é a posição da primeira estação, vai dar 180, tá? Então, olhando aqui para o meu gráfico, aqui para o eixo do tempo, a gente vai ter que o tempo vai ser de 2 até aqui a posição 5, que fica entre o 4 e 6, né? Totalizando aqui um tempo de 3 horas, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão aqui. O corredor corre a prova de 100 metros rasos, aqui é o deslocamento dele, em aproximadamente 10 segundos, é o tempo. Considerando-se que o corredor parte do repouso, ou seja, ele tinha uma velocidade inicial 0, tendo aceleração constante e atinge sua velocidade máxima no final dos 100 metros, a aceleração do corredor durante a prova é em metros por segundo. Bom, então para resolver esse tipo de questão, primeiramente, anote os dados da questão, tá? E depois nós temos que saber escolher a fórmula. Veja, a fórmula tem que conter todos os elementos que a questão lhe dá. Tá? Então, por exemplo, ΔS, essa fórmula da aceleração não possui ΔS. A da velocidade também não. Então, você não vai ter por que usar essa fórmula, porque você vai precisar utilizar essa informação, ΔS. Bom, sobrou essas duas de baixo. Essas duas fórmulas possuem o tempo que a questão deu? Não, somente a equação horária do espaço possui o tempo, certo? Veja que a Torricelli precisa da velocidade final, a v ao quadrado, e nós não dispomos da velocidade final, então precisa ser utilizada a função horária do espaço, que é essa daqui. Ao substituir os dados da questão na fórmula, nós temos que a posição final do corredor, a terminar aquela bateria de corrida, vai ser 100 metros. A posição inicial dele é 0, a velocidade inicial dele é 0 porque ele parte do repouso.
O tempo que ele passa se deslocando é 10 segundos. Eu coloquei aqui nesse t. Lembre que é só o t que fica ao quadrado, a aceleração não. Substituindo tudo isso, essa parte inteira vai zerar e vai sobrar só at ao quadrado sobre 2. Mas como t sobre 2, mas como t vale 10, vai dar 100 sobre 2. 100 sobre 2 dá 50. E isolando aqui o a, o 50 passa dividindo, a aceleração é igual a 100 dividido para 50, 2 metros por segundo ao quadrado. Perceba que a gente não precisou converter nada, por conta que já veio em metros e em segundos a distância e o tempo, e a velocidade tem que estar em metros por segundo. E a unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, agora a próxima questão, né? A resposta dessa daqui vai ser 2. Um carro está viajando numa estrada retilínea com velocidade de 72 km por hora e, vendo adiante um congestionamento no trânsito, o motorista aplica os freios durante 2,5 segundos e reduz para 54 km por hora. Supondo que a aceleração é constante durante o período de aplicação dos freios, calcule o seu módulo. Bom, então aqui é o seguinte, tá aqui todos os dados. Ele passou 2,5 segundos freando. Lembrando que frear também é uma aceleração, só que é uma aceleração negativa, é uma desaceleração, tá? Aqui eu tenho as duas velocidades, a inicial e a final, e ele pede que calcule a aceleração. Então vamos olhar para aquela fórmula lá, aquelas fórmulas. Veja que a fórmula que contém tudo que eu preciso é essa daqui, da aceleração. Velocidade e tempo, e o que eu quero encontrar é a aceleração. As outras não vão servir. Então, aqui, ó, a aceleração, ela é a variação de velocidade, o tanto que a velocidade mudou dentro daquele intervalo de tempo, tá? No caso, a velocidade, ela reduziu 18 km por hora, tá? Veja que aqui nós temos uma mistura de unidade de medida. Aqui em cima eu tenho km por hora, embaixo eu tenho segundos. Para funcionar, eu tenho que transformar 18 km por hora para metros por segundo. Eu faço isso dividindo aqui, ó, 18 para 3,6, tá? 18 dividido para 3,6, a gente vai ter um valor aproximado aqui de 5 metros por segundo, tá? A divisão, 18 dividido para 3,6, vai dar 5 metros por segundo. E 5 metros por segundo dividido para 2,5 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui em cima vai dar 5 metros por segundo ao quadrado e dividido para 2,5 dá 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a resposta dessa questão é 2, tá? Aqui. Sexta questão. Um guepardo, ele consegue atingir a velocidade de 72 km por hora, partindo do repouso, tá? Isso com aceleração de 5 metros por segundo. A questão é, quanto tempo leva para ele sair do repouso e chegar nesses 72 km por hora, sabendo que ele tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Bom, de novo, eu tenho ali a velocidade inicial igual a zero, porque ele parte do repouso, a final igual a 72, que é a velocidade que ele atinge máxima, e a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. A fórmula que me permite calcular essa questão, se você olhar lá, aqui tem todos esses dados bonitinhos, você vai olhar para cá e vai ver se a fórmula contém todos os dados que a questão dá. No caso ali é só a variação de tempo, a variação de velocidade e a aceleração que eu quero calcular. Então, a fórmula que eu vou utilizar, de novo, é essa fórmula aqui da aceleração, tá? Então, a variação de velocidade do guepardo é 72 menos 0, velocidade final menos inicial. O tempo é o que eu quero calcular. E a aceleração, a questão diz que é 5. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que, em cima vai ter uma variação de 72 km por hora. Eu vou lá e converto para metros por segundo, dividindo por 3,6. Vai dar 20 sobre 5. E 20 dividido para 5 dá 4 segundos. Então, em 4 segundos, o guepardo vai conseguir atingir sua velocidade máxima. Sétima questão. Um móvel partindo do repouso, ou seja, tem velocidade inicial igual a zero, ele parte do repouso, desce um plano inclinado com aceleração constante.
Sabendo-se que esse móvel percorre 2 centímetros nos primeiros 2 segundos, qual será a distância por ele percorrida nos 4 primeiros segundos? Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é a aceleração dele, que a questão não deu, né? Então, vamos descobrir a aceleração dele nesses primeiros 2 segundos, tá? Então, de novo, a gente precisa dessa fórmula, porque é ela que contém a distância, todas as informações necessárias. A posição final dele é aqui, ó, 0,02 metros, tá? Eu converti centímetros para metros, que é a posição do objeto depois de 2 segundos. A posição inicial dele é 0, considerando que ele partiu do ponto 0, velocidade de 0 porque ele parte do repouso. O tempo, eu não sei. Aliás, a questão deu que o tempo vale 2, tá? E tá aqui o 2. E a aceleração, ela não deu, tô tentando encontrar. Tudo isso vai zerar, eu vou ficar com essa expressão aqui. 2 ao quadrado vai dar 4, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar 0,02 igual a 2 vezes A. Logo, a aceleração desse objeto vai ser 0,01 metros por segundo ao quadrado. Mas a questão pede que eu calcule qual será a distância que ele vai percorrer, tá? Qual vai ser a distância percorrida? Então, sabendo qual é a aceleração, eu volto de novo naquela fórmula inicial e substituo os dados. O espaço final é a distância total que esse objeto vai percorrer, é o que eu quero calcular. Aqui vai ser o tempo de 4 segundos, tá? E tá aqui o tempo de 4 segundos e a aceleração que eu calculei. Agora é só resolver todo esse lado direito da minha igualdade. Vai ficar assim, ó. 4 ao quadrado vai dar 16, certo? Todo esse termo aqui vai zerar, porque 0 vezes 4 vai dar 0, mais 0 dá 0. E nós vamos ter que 0,01 vezes 16 dividido por 2 vai ser a distância total do carrinho percorrido durante esse intervalo de 4 segundos, tá? Descendo o plano inclinado. 0,01 vezes 16 sobre 2, eu posso dividir o 16 para 2, que vai dar 8. 8 vezes 0,01 vai dar 0,08 metros ou 8 centímetros aqui, tá? Pronto, então, pessoal, vou terminar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? E as outras questões foram resolvidas em sala na última aula, tá? Todas já foram resolvidas em sala, as primeiras também já haviam sido resolvidas, mas eu resolvi reforçar essa parte dos cálculos, tá bom? Então, esse é o conteúdo. Estudem também a termometria para realizar um ótimo teste 1. Bons estudos!